Você já parou para pensar onde a sua família vai estar na eternidade? Eu não estou falando apenas de crença, mas de destino. Não estou falando de religião, mas de salvação. A gente vive tão ocupado com o agora, com as contas, com os conflitos, com a correria, que às vezes nós esquecemos uma pergunta que é a mais importante de todas. E no fim de tudo, será que nós vamos estar juntos? Como você responderia essa pergunta? Hoje, aqui no programa Está Escrito, nós chegamos ao último episódio da série Lares de Esperança. E a gente vai olhar além do tempo, além das dores do presente, além das falhas do lar. Nós vamos falar de uma promessa que atravessa gerações, de uma palavra que nasce no coração de Deus, mas alcança pais, filhos e casas inteiras. Porque Deus não pensa apenas em salvar indivíduos, Ele pensa em famílias redimidas, reunidas, restauradas aqui, mas também na eternidade. Eu quero convidar você a pensar comigo sobre esse tema tão importante, mais uma vez. Então fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Olha, muito obrigado aí pela sua atenção, pela sua companhia. Para a gente aqui do programa Está Escrito, é um privilégio imenso poder entrar na sua casa, acompanhar você, quem sabe, indo para o trabalho, voltando de algum compromisso à noite. Você que prioriza um canal como a TV Novo Tempo, que só faz e fala coisas que acrescentam a vida. Então, aqui no programa Está Escrito, é um privilégio poder conectar com você do Brasil, de qualquer lugar, você que mora fora do Brasil, você que está na África, você que nos acompanha da Europa, enfim, onde quer que você se encontre agora, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. E para abençoar ainda mais você, e não só você, a sua família também, eu quero aqui mais uma vez oferecer a revista Lar Doce Lar. Essa revista é extraordinária, tem tanta coisa boa aqui que pode ajudar a sua família, pode te ajudar a conviver com problemas do passado, dificuldades do presente. Quer ver só? Vou dar uma olhadinha nos temas que tem aqui. São 8 lições que você vai conseguir, através delas, se aprofundar nessa temática da família dentro da Bíblia. Mas tem aqui uma coisa interessante, novos comportamentos para velhas dores. Como mudar uma realidade do passado? É o que você precisa aí? Então, conselho de amigo, viu? Pega o seu telefone e ligue agora mesmo para o número que está aparecendo aqui na sua tela. É o número 0, operadora 12, 2127 3121. Você vai ser atendido pela Escola Bíblica e você vai dizer assim, o pastor Robson lá do programa Está Escrito, disse que eu posso pedir sem custo nenhum a revista Lar Doce Lar. E a gente vai enviar para você essa revista sem custo nenhum, não é pegadinha e eu tenho certeza que ela vai abençoar demais a sua vida. Falando na revista, chegou o momento do quadro Responde aí, pastor. Vinícius, pode rodar a vinheta. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Vamos lá, então, para a pergunta de hoje. Vinícius vai colocar na tela. A pergunta é, o que faz um lar ser de verdade um pedacinho do céu, já que tantos lares hoje parecem tudo, menos um lugar de paz? Na verdade, essa pergunta aqui parece quase que um desabafo, uma confissão, mas é verdade que toda pessoa sonha em ser feliz e ter um ambiente de felicidade ao seu redor. Agora, a sua curiosidade e o seu desejo é a mais importante de todas as nossas necessidades. Como ter um lar que seja uma representação do céu aqui na terra, mesmo que você precise enfrentar dificuldades dentro de casa?
Agora, antes de ver o que a Bíblia fala sobre isso, eu quero aqui reforçar o convite que eu fiz há pouco para você, e ele é muito especial. Se esse tema toca no seu coração, se você deseja uma ajuda prática para transformar a realidade da sua casa, ligue agora mesmo para a Escola Bíblica da Novo Tempo. Está aparecendo aqui embaixo, ó, tá vendo aqui o telefone? É o 0 operadora 12 21 27 31 21. E você vai pedir gratuitamente a sua revista Lares de Esperança. E eu quero recomendar para você o estudo aqui especial da lição 8, ó, Transformando Nossa Casa em um Lar. Será que dá para dar um close aqui, Vinícius? Transformando a nossa casa em um lar. É essa lição aqui, número 8, está aparecendo aqui na parte de baixo. Eu vou subir aqui, transformando a nossa casa em um lar. Você vai ser abençoado imensamente quando estudar esse tema aqui na sua casa, tá bom? Esse material foi preparado para você e para a sua família nesse processo de restauração. Agora, voltando à pergunta, o que faz um lar ser, de fato, um pedacinho do céu aqui na terra? Veja, a Bíblia, ela aborda isso e a resposta, ela é mais simples, mas também ela é bem profunda do que às vezes a gente consegue imaginar. Um lar, ele vai se tornar um pedacinho do céu aqui na terra quando a presença de Deus, ela é real dentro da pessoa, dentro do casal, ela é uma experiência vívida. Veja, a revista Lares de Esperança, ela vai descrever algo assim muito atual. Ela diz o seguinte, a revista Lar Docilar, me perdoa aqui, a revista Lar Docilar, ela vai descrever uma coisa muito atual. As famílias que moram na mesma casa, mas elas vivem emocionalmente distantes, como isso? Elas conversam pouco, elas oram menos ainda, elas convivem sem comunhão, como a própria lição diz. É comum você ver famílias que vivem em casas organizadas, casas bonitas, mas sabe o que tem ali? Falta a alegria, falta o sentimento de pertencimento. Esse é o tema da lição 8 aqui dessa revista. E a Bíblia vai confirmar esse diagnóstico. Quando ela vai afirmar aqui em Provérbios 24, verso 3, ela vai dizer assim, ó, com a sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se firma. Ou seja, não é o tamanho da casa que vai definir o clima do lar, mas são os valores que sustentam os relacionamentos dentro dela. Então, se eu fosse você, eu ligaria agora mesmo para pedir a sua revista Lar Docilar para o número aqui da Escola Bíblica 0 operadora 12 21 27 31 21 e peça a sua revista porque ela vai te ajudar a entender que lares saudáveis não são lares sem problemas, mas lares onde Deus é convidado a caminhar junto. A Bíblia também vai nos ensinar que o céu começa quando atitudes simples passam a existir dentro de casa. Que atitudes são essas? Perdão diário, palavras gentis, quando a família ora junto, quando há respeito mútuo. O apóstolo Paulo, ele falou sobre isso na carta aos Colossenses, capítulo 3, o verso 12, ele disse assim, ó, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, de ternos afetos, preste atenção aí, ó, vai anotando, ó, ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Então, por isso, um lar se torna um pedacinho do céu quando Cristo vai ser o centro dessa família. Não como teoria, mas como uma prática diária. Se você deseja isso para sua casa, ligue agora mesmo, peça a sua revista Lar Docilar no número 0 operadora 12 21 27 31 21 e eu tenho certeza que essa revista vai começar a transformar a sua casa num lugar de refúgio, um lugar de paz, que vai ser um reflexo do céu aqui na terra. Tá dado aí o recado para você, tá bom? Vamos entrar aqui no tema de hoje, o último tema dessa série Lares de Esperança. Você já parou para pensar que talvez o maior sonho do seu coração não seja profissional, não seja financeiro ou pessoal,
mas seja um sonho relacionado à sua família. Na verdade, aí no fundo, nós carregamos o mesmo desejo que é silencioso. Ver a nossa família inteira salva, unida, segura, não somente hoje, amanhã, mas principalmente na eternidade. Mas como é que isso acontece? Essa é uma promessa que a Bíblia nos faz, que é automática. É uma herança religiosa? Ou será que existe um caminho que é claro, que Deus revela aqui na sua palavra? Ao longo dessa série, Lares de Esperança, a gente caminhou por temas profundos que estão relacionados à família. E hoje, aqui no nosso último episódio, o 8º da série, você vai poder entender um pouquinho mais sobre isso. E se você perdeu algum episódio anterior, você vai poder assistir gratuitamente no YouTube. Você entra lá no nosso canal, @estaescrito_NT. No estudo de hoje, olha, nós não vamos falar de teoria. Nós vamos olhar para uma história real que está registrada aqui na Bíblia, onde uma casa que era marcada pelo medo, pela pressão, pela dor, ela foi visitada por Deus numa madrugada inesperada. Essa história, ela vai nos ensinar que a eternidade não começa depois da morte. Ela começa quando Jesus entra no contexto do cotidiano da nossa casa e ele então assume a posição mais importante. Para a gente entender mais sobre isso, me acompanhe agora no livro de Atos, capítulo 16, nós vamos aqui aos versos 25 a 34. Vou ler a história para você. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces do cárcere. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. Então o carcereiro pediu luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Olha que interessante agora. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Paulo entendia que a casa daquele homem precisava também ser transformada. E ele diz aqui na sequência: e lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os de sua casa. Então, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os ferimentos e, a seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e, com todos os seus, manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Esta era uma casa em crise. Quando a Bíblia começa essa história, ela não descreve uma casa em oração, ela descreve uma madrugada de crise. Enquanto Paulo e Silas estavam cantando na prisão, existe um homem dormindo, sem saber que aquela noite mudaria para sempre o destino da sua família. O carcereiro acorda com o terremoto, ele vê as portas abertas, as cadeias soltas e ele entra em desespero. A Bíblia diz que ele puxa da espada para tirar a própria vida. Mas por quê? Porque naquela cultura, perder os presos significava perder tudo, honra, futuro. E isso afetaria diretamente o seu contexto familiar. Veja, muitas famílias hoje não estão em rebeldia, estão em um pânico silencioso. Pais sobrecarregados, mães exaustas, lares que são sustentados por medo, não por paz, sofrendo pressões externas no trabalho, nas convenções sociais. E isso, de alguma maneira, acaba afetando direta ou indiretamente a nossa casa. Talvez você esteja assim agora, nesse momento, com a sensação de que tudo pode desmoronar
em qualquer instante. E aí você está tentando manter a sua casa de pé, enquanto aqui por dentro o chão do seu coração está tremendo. Mas vamos olhar para essa história que a gente acabou de ler na Bíblia. O texto vai nos ensinar algo precioso. É justamente nesse tipo de noite que Deus começa a sua obra. O terremoto que parecia de destruição era, na verdade, o início da libertação. E antes que o carcereiro fizesse uma escolha irreversível, Paulo grita: olha, não te faças mal nenhum. Porque quando Deus entra numa casa em crise, Ele não chega com acusação, Ele chega com interrupção de misericórdia. Talvez hoje Deus esteja dizendo isso para você: pare, não se machuque, não desista. Eu ainda tenho algo a fazer na sua casa. Aqui a gente precisa entender uma pergunta que abre as cortinas da eternidade. Quando isso acontece? Depois do caos, depois do medo, depois do quase irreversível, acontece aqui algo decisivo. A Bíblia vai dizer que o carcereiro, ele pede luz. Ele entra correndo, imagina aquele homem tremendo, ele se prostra diante de Paulo e Silas. Esse homem não faz um discurso, ele não tenta se justificar, ele não culpa o sistema, a vida, o destino. Ele apenas faz uma pergunta, mas é a pergunta certa, no momento certo. Senhores, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? Perceba que ele não faz a pergunta como salvar o emprego, como salvar a reputação ou como salvar o que sobrou da noite. Ele pergunta sobre salvação, sobre destino, sobre eternidade. E é aqui que algo está acontecendo que a gente precisa encarar com honestidade. Muitas famílias vivem anos inteiros resolvendo urgências, mas nunca param para tratar daquilo que é essencial. A gente pensa em conta para pagar, nas escolas, plano de saúde, nos trabalhos, nas viagens. Veja, tudo isso daqui importa. Mas chega um momento em que a nossa alma, ela grita. E quando a alma grita, nenhuma solução superficial vai responder. Talvez essa pergunta esteja ecoando dentro de você nesse exato momento. Não de uma forma que você expresse em voz alta, mas aqui dentro do coração. O que eu faço para salvar a minha vida? O que eu faço para salvar a minha casa? O que eu faço para não perder os meus filhos? O que eu faço para que a história da minha família não termine em dor? E essa pergunta não é um sinal de fraqueza, é um sinal de lucidez espiritual. Porque quando alguém dentro de casa faz a pergunta certa, Deus começa a revelar o caminho certo. E é exatamente aqui que a eternidade começa a ser desenhada. Você está conseguindo entender? Deus precisa de alguém dentro da sua casa que faça a pergunta certa. Você está disposto a fazer isso agora? Ou vai esperar o terremoto chegar para abalar ainda mais a estrutura da sua vida familiar? Hoje Deus quer alcançar a sua fé, Ele quer alcançar a sua família para transformar o destino da sua casa. E o que acontece então? Uma fé que alcança a sua casa toda é um privilégio de Deus. Quando essa pergunta é feita, a resposta continua sendo a mesma, simples, direta, profunda o suficiente para mudar não apenas uma vida, mas também a realidade de todos que estão ao seu redor. Paulo e Silas olham para aquele homem e eles dizem o seguinte: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu, mas também a tua casa. Repara aqui em algo essencial. A promessa começa com um coração, olha, crê. Ela está no singular. Deus, ele não negocia com a multidão. Ele começa com uma decisão pessoal. É para você, não é para os outros, é para você. Mas a promessa, ela não termina ali. Atos 16:32 vai dizer uma coisa muito interessante.
vai dizer assim, Atos 16, 32. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os de sua casa. Isso aqui ensina algo muito equilibrado, cheio de esperança. Não é a salvação automática da família, mas é o alcance espiritual real. Quando alguém crê de verdade, a fé, ela não fica confinada ao coração, ela vai transbordar para dentro do lar. Talvez hoje você precisa ser o primeiro a buscar, o primeiro a orar, o primeiro a dizer, Jesus, entra na minha casa. Saiba que Deus trabalha assim. Ele começa com um pai, às vezes com uma mãe, e até mesmo às vezes com um filho. Mas Ele nunca pretende parar em um só ou no primeiro. Quando a palavra ela entra pela porta da casa, ela começa a tocar conversas, atitudes, ela começa a também mudar decisões, os valores. O ambiente muda, o clima muda, a esperança volta a circular. E talvez você esteja pensando assim, mas lá em casa ninguém quer ouvir não. Então deixa eu te dizer, essa casa também parecia improvável. E mesmo assim Deus entrou lá. Porque uma fé sincera em Jesus, ela tem poder para alcançar toda uma casa. Aceite isso. Clame, peça isso a Deus. Peça por uma casa transformada pela presença de Cristo. A Bíblia diz que naquela mesma hora, mesmo estando de noite, algo começou a mudar dentro daquela casa. E a história aqui vai apontar 4 coisas especiais que transformam a realidade daquela família. E isso aparece a partir do verso 32. São 4 coisas. Qual que é a primeira? O evangelho é pregado para o carcereiro. E isso aqui é a base da verdadeira mudança. Segunda, o evangelho é pregado para toda a sua família. Aqueles que pertenciam à sua casa agora são abençoados por uma decisão pessoal. Terceiro, o carcereiro se transforma num agente de cura. Ele faz algo impensável horas antes. Ele havia açoitado, mas agora ele cuida das feridas de Paulo e Silas. O homem que machucava agora cura. O homem que vigiava agora serve. E aí vem a 4ª coisa. O carcereiro e a sua família são batizados. Porque o batismo é o rito que introduz aqueles que creem em uma nova vida. E entrega a vida do pecador agora para Jesus, dando para o Filho de Deus a legalidade para ser o Senhor e Salvador desta família. E aí, a alegria vai ser vista como foi naquela família, numa reunião com todos que estavam ali sentados à mesa, dentro da casa do carcereiro, manifestando, de acordo com o texto, uma grande alegria, porque era isso que aquela situação agora representava. Finalmente, o medo deu lugar ao cuidado. A decepção se transformou em alegria. Atos vai dizer que todos daquela casa foram alcançados. Atos não diz que os problemas desapareceram. Ele não diz que agora a vida ficou fácil. Ele vai dizer que a alegria voltou. E é aqui que eu quero falar diretamente com você que está assistindo agora. Talvez a sua casa esteja funcionando, mas sem alegria. Com convivência, mas sem comunhão. Com presença física, mas com uma distância no coração. Essa história aqui vai nos ensinar que a transformação do lar, ela não começa com mudanças externas, mas com Jesus entrando no centro da casa. Talvez hoje Deus esteja chamando você para dar esse passo. Você não deve esperar que todos mudem primeiro. Você não deve esperar o momento perfeito. Você deve decidir assim, Senhor, entra na minha casa, entra na minha história, entra no meu coração. E quando Cristo entra, sabe o que acontece? Alegria não é um sentimento passageiro. Ela é o fruto da presença dele. Talvez aquela família do carcereiro não imaginasse naquela madrugada que não estava apenas sendo salva de uma tragédia momentânea, mas sendo conduzida a um destino eterno.
A fé que começou no coração de um homem abriu um caminho que alcançou a sua casa inteira, não só naquela noite, mas para toda a eternidade. E é isso que Deus continua fazendo hoje. Ele começa com uma decisão pessoal para escrever uma história familiar que ultrapassa o tempo. Talvez você não consiga garantir todas as escolhas da sua família, mas você pode decidir hoje quem governa o seu lar. Que quando Jesus entra na casa, a eternidade começa a ser construída agora. Preste atenção numa coisa, ao longo aqui dessa série, nós falamos de dores reais, de conflitos silenciosos, de decisões difíceis. Mas hoje, Deus nos trouxe até aqui para dizer uma coisa muito clara. A sua família importa para o céu. Talvez você não consiga controlar todas as escolhas de quem você ama. Talvez existam feridas abertas, distâncias emocionais, histórias mal resolvidas. Mas há algo que você pode fazer hoje. Decidir quem governa o seu coração e a sua casa. A promessa continua viva. Quando Jesus entra no centro do lar, a esperança volta a respirar. Não é perfeição, é direção. Não é ausência de luta, é presença de Cristo. Deus está chamando você agora, não para fazer tudo sozinho, mas para você dar o primeiro passo, entregar sua vida a Jesus, colocar a sua casa nas mãos dele e dizer com fé e coragem, Senhor, começa aqui comigo. Entra no meu lar. Conduza, Senhor, a minha família para a eternidade. Lares de esperança, eles não nascem da força ou da capacidade humana. Eles nascem quando Cristo é o Senhor da casa, hoje, amanhã e para sempre. Você aceita o desafio de ser o primeiro a dar esse passo na sua família? Você quer ser usado como se fosse o carcereiro da sua casa para mudar a história de toda a sua família? Você permite que Deus te leve do sonho, do desejo, para a realidade de transformar o seu lar completamente? Então você tem que ter a coragem dele. Você tem que pedir por luz como ele pediu. Você tem que aceitar a exortação de Deus que eu estou fazendo agora para você. Você tem que tomar a sua decisão. Você tem que permitir que esse evangelho que mudou sua vida entre na sua casa. E aí, o final daquela história vai ser o final da sua história. Todos à mesa, vivendo um momento de especial alegria. É isso o que Deus pode fazer em você, na sua família. Você aceita isso? Você quer para a sua vida, para a sua história? Então vamos pedir isso para Jesus. Senhor, aqui estamos nós, na sua presença, pedindo para que a luz do Evangelho entre dentro da nossa família. Abençoa a família deste amigo, desta amiga. Muda a realidade, Pai. Transforma a dor, transforma os traumas em alegria, em convívio, em comunhão, mas especialmente em esperança. Eu entrego em Tuas mãos este amigo, esta amiga, orando em nome de Jesus. Amém. O programa está chegando ao final, mas eu queria te lembrar que está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Um abraço para você e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.